Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos faz uma exortação sobre a prática da vontade do Pai do céu. Essa prática da vontade é algo essencial para que nós possamos alcançar a plenitude do nosso ser, mas também possamos praticar a obra de Deus, que é a obra de salvação. Por isso Jesus ele nos faz essa exortação. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E depois Jesus ele vai falar sobre muitas coisas que nós podemos fazer dentro da igreja, em nome de Jesus Cristo. Mas se as nossas intenções elas não forem saudáveis, se as nossas intenções elas não forem santas, infelizmente, nós podemos fazer muitos sinais, porque esses sinais servem para a salvação das almas, mas esses sinais, eles podem não nos salvar. Por isso que Jesus Cristo ele nos dá 3 exemplos sobre a profecia, sobre expulsar demônios e sobre fazer milagres. 3 sinais messiânicos. A profecia, que é a capacidade que nós recebemos de transmitir e ensinar a verdade. Expulsar os demônios, que também é a autoridade que Jesus Cristo nos dá para que nós possamos lutar e combater aquele que é o príncipe das trevas. E os milagres, que são um sinal daquilo que é o poder de Deus que habita em nós. Por isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós podemos fazer muitos sinais. Esses sinais messiânicos eles podem se manifestar através de nós, mas pode ser que esses sinais eles não estão realizando salvação na nossa vida, principalmente quando nós começamos a usar desses sinais para aparecer, quando nós usamos desses sinais para nos promover. Por isso que Jesus Cristo, na segunda parte do Evangelho, ele vai contar uma pequena parábola sobre aqueles que põem em prática a vontade do Pai e também aqueles que não põem em prática a vontade do Pai do céu. E Jesus ele vai falar que esses que põem em prática é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E depois ele vai nos dar 3 sinais, ou podemos dizer 3 imagens que são interessantes para a nossa reflexão. Essas imagens elas representam as adversidades da nossa vida
e também da nossa missão. Jesus ele vai falar sobre a chuva, as enchentes e os ventos. Essas três coisas, elas são símbolos de três realidades da nossa vida que podem nos atrapalhar diante do nosso serviço, diante da nossa missão, diante da nossa prática da vontade do Pai, da nossa prática da vida cristã. A chuva, ela representa aquilo que vem de cima, que representa as circunstâncias que acontecem de tempo em tempo na nossa vida. Essas adversidades que vêm até nós, que nós muitas vezes podemos prever que elas vão acontecer, mas nós não podemos impedir que elas aconteçam. A nossa vida é cheia dessas coisas. Depois nós temos as enchentes. As enchentes muitas vezes elas vêm sem que a gente perceba, porque às vezes chove num certo lugar e essa água ela vai escoando e ela vem até nós. E ela vem e a enchente é aquela coisa que nos pega por baixo, que ela vai tirando aquilo que é a segurança dos nossos pés. Muitas vezes essas enchentes, elas são relacionadas às nossas próprias paixões, aquilo que são as fraquezas da nossa própria carne, os nossos vícios. E elas vêm geralmente tentando nos impedir de caminhar ou impedindo que nós possamos dar passos firmes. Depois, os ventos. Os ventos, eles são a representação das tentações. Essas tentações que são sutis, elas balançam a nossa vida, mas se nós não estamos fundamentados na rocha, e a rocha é a nossa fé, essa rocha que é a fé de Pedro, a fé que proclama que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se nós não estamos firmados nesta rocha, a nossa casa, a nossa vida, ela começa a ser destruída por essas adversidades do nosso cotidiano, do nosso tempo, do nosso dia a dia. Por isso que Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre essas coisas que podem nos atrapalhar a realizar, a viver bem primeiro a nossa vida cristã e depois realizar a missão que nós temos diante da obra de salvação, para que essa obra de salvação possa salvar a muitos e possa também salvar a nossa própria alma. Busquemos assim construir a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha firme, que é a nossa fé em Jesus Cristo, para que assim Ele seja o único Senhor da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.